Bom, pessoal, então vamos iniciar aqui as apresentações. Cada aluno terá de 5 a 10 minutos para falar. A palavra será passada para quem solicitar após cada apresentação. Não sei se vocês se planejaram para fazer assim, mas, por exemplo, Amanda, você que é a primeira, você quer exportar a tela, mostrar o artigo ou algo desse tipo? Uhum. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou cancelar aqui meu compartilhamento, e aí você pode exportar a tela, ok? O meu áudio está normal? Eu estou ouvindo bem, pelo menos. Tá. Mas não estou vendo sua tela ainda, tá? Uhum. Vou compartilhar. É melhor colocar o artigo, porque eu tinha feito aqui alguns slides com os trechos já destacados. Não, se você quiser só mostrar a tela do artigo, só para a gente ver Melhor, exatamente, né? qual é, aí depois você pode puxar seus slides, né? Certo. Pronto, o artigo ele discute sobre o porquê da forma desse peptídeo beta-amiloide ser neurotóxico na doença de Alzheimer. No artigo, ele relata como se desenvolve a doença na introdução e já é conhecido que esse peptídeo ele está envolvido no mecanismo de neurotoxicidade da doença. Então, já se sabe que ele possui alguns mecanismos, como, por exemplo, o dano às células endoteliais, o estresse oxidativo, né, uma vez que ele vai interferir aí na atividade de algumas enzimas, como, por exemplo, a catalase, também vai induzir a peroxidação lipídica e também a formação de poros, que tudo isso vai facilitar, por exemplo, para que haja uma destruição da barreira hematoencefálica, né, que vai ocasionar toxicidade na doença de Alzheimer e também pode coincidir com outras doenças. Então, aqui ele vai falando sobre o estresse oxidativo, a formação de poros, o dano das células endoteliais, e ele fala como é formado esse peptídeo, que ele é formado a partir da clivagem da glicoproteína, que ela atravessa a membrana, é uma glicoproteína transmembrana tipo 1, que pode ser também conhecida como proteína precursora amiloide. Normalmente, essa proteína é clivada por algumas secretases e formam peptídeos. Mas, nesse caso, ela sofre uma clivagem anormal por uma gama-secretase e ela vai gerar fragmentos imprecisos. E aí, esses fragmentos eles podem variar com resíduos de 39 a 43 aminoácidos. No artigo, ele discute que os mais comuns são com os tipos de beta-peptídeo com 40 aminoácidos e com 42, sendo de 42 o mais comum, que é esse que ele representa nessa estrutura de monômero, foi a estrutura mais estável que ele conseguiu representar. Ele utilizou outra molécula como base, mas ele relata no artigo que foi perdida nos primeiros nanosegundos, e essa foi a forma mais estável. Porém, sim, ele também fala sobre várias propriedades, né, como, por exemplo, a interação com o cobre, que ele tem uma afinidade bem alta com o cobre, e aí ele coloca aqui as 3 estruturas associadas já ao cobre. E no artigo ele defende, no entanto, que não é essa forma monomérica que gera a neurotoxicidade,
mas sim essa forma aqui intermediária, que é de oligômeros, desculpa, e ela passaria, né, de monomérica para estrutura oligômera e também para fibrilas insolúveis, mas ele defende que essa forma é a forma que gera a neurotoxicidade. Então, ele diz que já existem mecanismos ativos para remover esses oligômeros, só que e para fazer a desagregação dele, né, para voltar a ser monômero, e isso impediria ou preveniria a doença de Alzheimer. Então, ele defende nesse sentido, de desenvolver estratégias para prevenir essa oligomerização e para desenvolver compostos que também impeçam essa oligomerização. Aí ele fala que já existem esses mecanismos, mas que ainda não foram desenvolvidas as drogas, né? Que as drogas com esse mecanismo, elas seriam capazes de evitar a doença. E é basicamente isso, né? É dos usos da simulação das moléculas para obtenção de tratamento de doença. Aqui está a conclusão dele sobre essa questão do desenvolvimento de drogas, impedindo essa oligomerização para prevenir a formação dessas placas com esses peptídeos que são a base da neurotoxicidade do Alzheimer. Ok, Amanda. Deixa eu só perguntar, não sei se você chegou a prestar atenção. No caso, esses peptídeos, a forma monomérica dele, né, o peptídeo em si, ele tem um problema de fold, né? Ele não fala explicitamente, mas ele deixa implícito. Não sei se você prestou atenção, né? Só para trazer um pouco para aquela ideia de misfolding que a gente comentou na aula passada, né? Uhum. Se você for na página 4, no iniciozinho da página 4 desse artigo, acho que é descendo, né? Um pouquinho. Você vai ver que ele comenta... é aí, eu acho. Tá. Um pouquinho, se você descer só mais um tiquinho... Ó, tá vendo a... Opa, tá bom assim. Você tá vendo depois da referência 90? Tem um 90zinho lá em cima, ó. Okay. Pronto, ó. Aí ele comenta, ó. Da qualquer maneira que você queira ver as coisas, né, a forma natural do peptídeo tem que sofrer uma mudança conformacional envolvendo um folding, uma dobra. Não sei se ele botou fold no sentido de fold mesmo, mas de qualquer maneira próximo dessa glicina 25. E aí a formação de uma folha beta, né, como a gente comentou aqui, normalmente essas proteínas que têm problema de folding têm pela formação de novas folhas beta que onde não era para ter. Uhum. Aí você forma essa folha beta começa a ter aquelas pontezinhas lá, e aí você também permite o empilhamento, que até ele bota, né, o empilhamento como se fosse empilhado a partir das folhas. Então acho que a figura está em cima, não sei se está embaixo, está em cima. Não, no caso é embaixo, né, se você descer. Aí você vai ver que tem tipo umas coisinhas planas, que eu acho que ele está representando essas folhas. Tá aí, ó, essa figurinha. Uhum. Aí, né, aí você está vendo que formam as folhas, aí essas folhas, elas sim, podem ser empilhadas, né? E aí você tem, então, uma estrutura não solúvel, elas aderem uma à outra, e você fica com essa estrutura não solúvel que acaba formando as placas, né? Que dão origem, ou que dão origem não, ninguém sabe se é um sintoma ou se é a causa, né? Isso, as placas semis, né? Exato, mas se sabe que ela tem uma toxicidade, então, quer dizer, ela deve ter algum tipo de influência, né? Uhum. Na doença, né? Mas é isso, eu só queria chamar a atenção
para o link, né, para o vínculo, né? Exato, para aquilo que a gente tinha visto, que no caso é a questão do folding errôneo de proteínas, do nivelamento errado, no caso é um peptídeo, mas, né, se encaixa, e que leva a doenças, né? Então, é por isso que se estuda tanto folding, por isso que se estuda tanto estrutura de proteínas, mesmo quando você não quer saber exatamente a função biológica, nem se sabe, eu acho que nem se sabe a função biológica desses bichos, desses peptídeos, né? Não tem muita certeza, eu acho. Isso, ele fala que a glicoproteína ela não tem uma função definida ainda. Então, só que aí, de qualquer maneira, estudar por que isto acontece, como se faria para impedir, né? Então, se você inventar uma chaperona, que a gente nem comentou o que é, né? Se você inventar uma proteína que auxilie esse peptídeo a se enovelar corretamente, talvez fosse uma maneira de você tratar a doença. É claro que não vai dar para tirar o que está lá, mas você poderia impedir a formação de novas placas. Bom, é isto, tá, pessoal? Vou abrir aqui o áudio para quem quiser fazer algum tipo de comentário, né? Bom, ninguém se manifestou. Então, bom, seguindo essa ordem, nós estamos com apenas 5 alunos hoje, mas seguindo essa ordem, a Beatriz seria a próxima a apresentar, né? Sim, isso mesmo. Boa tarde a todos. Eu vou fazer aqui uma projeção, que eu fiz uns slides, aí se depois da apresentação achar necessário, a gente faz a abertura do próprio arquivo do artigo, tá bem? Ok, como quiser. Tá dando para visualizar tudo direitinho, né? Está sim. Pronto, ótimo. Eu sou Beatriz Gonçalves, né? Vou dar continuidade aqui às apresentações. O artigo que eu escolhi foi o artigo da aula 6, que abordava o conteúdo de docking em sítios alostéricos. O título do artigo, né, que eu fiz esse recorte para vocês, é um artigo de 2008, e vai falar sobre o estudo de docking de bioflavonoides, né, inibidores alostéricos de proteína tirosina fosfatase 1B. Aí eu fui separando breve importância, métodos e os resultados. Né, ressaltando aqui como a importância do artigo, nós vamos fazer alguns recortes, né, dos pontos, na qual a proteína tirosina fosfatase, né, de sigla PTP1B, ela vai ser um regulador negativo de múltiplos receptores de tirosina quinase. Né, e também essa PTP1B, ela vai estar envolvida nessa regulação negativa de sinalização da insulina e também da leptina. Então, por ser essa regulação negativa, tanto da insulina como da leptina, essa proteína tirosina fosfatase, ao ser inibida, né, ela vai apresentar um potencial como tratamento da diabetes, da diabetes tipo 2, né, e da obesidade. E estudos também já relataram, né, que essa aminoflavona, que é um bioflavonoide extraído, né, dessa espécie, Selaginella tamacirina, ele vai também apresentar como inibidor, né, dessa proteína tirosina fosfatase, que foi um dos alvos do estudo, que foi justamente esses bioflavonoides. Aí, o que foi que eles buscaram nesse estudo? Buscaram realizar, né, um modelo de docking entre essa amentoflavona, né, e essa proteína tirosina fosfatase, que foi determinada usando o estudo de docking automatizado em sítio alostérico, né, para a PTP1B. E também buscaram determinar um mapa farmacóforo por receptor orientado de triagem em sílico em farmacóforo usando foco baseado em estrutura, né, esse SBF, e o módulo de Sérios 2, buscando também rastrear esses inibidores potentes de bioflavonoide.
né, sendo que essa inibição alostérica, que seria o foco também desse trabalho, é uma estratégia promissora, né, que ela pode direcionar esse PDB a constituir um mecanismo que pode ser aplicável a outras tirosinas fosfatase. Então, na metodologia desse trabalho, que eles foram utilizando, eles realizaram um estudo de docking. Esse estudo de docking ele foi realizado entre essa metoflavona, que é um bioflavonoide, né, e essa proteína tirosina fosfatase, a fim de encontrar um modelo de ligação específico usando justamente o autodock, com base na estrutura de Rauch-X, né, do PTP1B, né, 1T49, né, o PDB, e também um T4J-PDB. E também eles utilizaram no Autodock o algoritmo de genética lamarckiana, né, no Autodock 3.05. Foi que isso nesse docking experimental. Então, qual foi a função? Eles analisaram também a função dependente de distância da constante de elétrica, que foi usada para o cálculo dos mapas energéticos. E também realizaram simulação de MD, que foram realizadas para as estruturas de docking finais, né, no conjunto canônico NVT em 300K, usando o programa de Insinger e também Discover. Só ressaltando que todos os átomos do sistema foram considerados, né, que suas interações foram calculadas, né, utilizando o campo de força de valência. Aí outra opção importante é ressaltar que foi usado também o corte de distância de 10 angstrom para interações de Van der Waals e interações eletrostáticas. Também utilizaram nessa parte de receptor orientado de triagem, né, em sílico baseado nesse farmacóforo, onde eles o fizeram, né, para esse modelo, foi utilizado ligações de hidrogênio e também interações lipofílicas, sendo que foram incluindo tanto doadores de hidrogênio, quando nós vamos ter doadores de ligações de hidrogênio, que é o HBD, e também aceitadores de ligações de hidrogênio, né, o HBA, e a parte do lipofilicidade. Foi defendido também, quando nós podemos observar aí, ó, esse sítio ativo do PTP1B, que é a proteína tirosina fosfatase, onde foi usado o centro e o raio inibidor acoplado a essa metoflavona. Esse modelo de interação foi gerado dentro desse sítio ativo, com distância mais ou menos de 10 angstrom, como nós já tínhamos falado. E vários mapas de farmacóforos foram determinados, né, com 5 recursos para cada mapa, e o volume de exclusão. Eu não fui colocando todos os pontos. Aí nós vamos ter também que, em seguida, eles realizaram, né, o mapa do farmacóforo, que reproduziu o modelo de docking, tanto da proteína tirosina fosfatase, como da metoflavona, na qual eles selecionaram. Fizeram também, né, uma função de pontuação, utilizando esse Lick Score 2, PLP1 e o PLP2, onde eles foram calculados utilizando os sérios 2, buscando estabelecer, né, esses acertos entre os farmacóforos e o conjunto de inibidores. Bem, aqui nós já conseguimos visualizar, na qual foi construído um banco de dados, através de levantamentos, com 40 bioflavonoides, com diferentes combinações de flavonoides. Aqui eles ressaltam essa tabela com estruturas químicas de bioflavonoides que foram mais representativos, aqui que foram coletados, né, dos bancos de dados, e aqui nós vamos ter um exemplo de 12, na qual nós podemos destacar a estrutura da metoflavona, né, a sumaflavona, a tetrahidroxiametoflavona. Já passando agora para os resultados que foram observados, nós vamos ter que essas análises da estrutura de Rauch-X de PDB e o inibidor alostérico. É que nós podemos observar aqui, ó, que essas interações entre essa proteína tirosina fosfatase e os inibidores alostéricos foram identificados a partir de estruturas de cristal de raio-x, onde permitiu-se, né, fazer uma análise por modelo de docking, tanto do PTP e da metoflavona. Então, nessa imagem aqui que eu trago para vocês, a imagem 1, nós podemos observar que temos, nessa estrutura cristalina, 2 sítios ativos, que são, né, mostrados nessa figura, o sítio catalítico e o estéreo. Nesse sítio catalítico, que é a parte mais superior dessa imagem, nós vamos ter
nessa proteína tirosina fosfatase, que ela vai estar centrado no resíduo de cisteína 215. E esse outro sítio alostérico, que é a parte mais abaixo da imagem, vai estar localizado a aproximadamente 2 ângstroms de distância dessa cisteína que está no sítio catalítico ativo. Aqui também vamos observar a estrutura de ligação do PTP1B e o inibidor desse sítio alostérico. Então, vamos ter que essas interações, nós observamos aqui essa imagem, essas interações de pontos de hidrogênio, elas são observadas na cadeia lateral, onde eu destaquei nessa coloração vermelha, na cadeia lateral da asparagina 196, com o oxigênio, né, com o oxigênio carboxílico desse glutamato 276. E também a gente pode observar uma ligação de hidrogênio, onde eu destaquei toda essa ligação em azul, que ela é mediada por água entre o grupo hidroxila do inibidor, né, e a carboxila da cadeia principal dessa fenilalanina, né, 196. E no caso desse inibidor 1, que eu ressaltei para vocês o inibidor 2, esta molécula não foi envolvendo o resíduo hidrofóbico fenilalanina 280 e não formou uma ligação de hidrogênio com o glutamato 276. Este é o motivo, né, pela qual se observam a baixa atividade inibitória do inibidor 1 com relação à proteína tirosina fosfatase. Aqui no modelo do docking, nós vamos observar que esse estudo de docking entre o PDB, né, e a amentoflavona, nós vamos observar que nessa figura 2A, né, nós vamos ter, só lendo logo o textinho, né, que o modelo de docking dessa amentoflavona e dessa PTP, ela era semelhante às estruturas de raio-x do complexo, né, proteína tirosina fosfatase, com inibidores conhecidos, e várias ligações de hidrogênio também já foram encontradas. Quando a gente observa essa figura 2A, nós observamos nesse modelo de docking, né, para tirosina fosfatase e para a amentoflavona, que essa cadeia lateral, tanto da fenilalanina, que eu destaquei, todos esses traçados que eu destaquei em azul, da fenilalanina, da leucina e também da fenilalanina 280, que eles participaram de interações hidrofóbicas com a amentoflavona. E se nós observarmos o que está em destaque em vermelho, nós vamos ter que o grupo carboxil da amentoflavona e a cadeia lateral dessa asparagina formou uma ligação de hidrogênio, né, e o grupo hidroxila também desse glutamato. Então, todos participaram de ligações de formação de pontos de hidrogênio, onde eu destaco em vermelho para vocês. Né, e como receptor orientado da triagem in silico, né, baseado nesse farmacóforo, aqui nós vamos ter que eles selecionaram, onde foi definido 5 mapas. Só que desses 5 mapas, apenas o mapa 3, ele apresentou um sítio, né, um modelo de ligação de amentoflavona e da proteína fosfatase que estava adequado, né, de forma correta. Então, aqui nós vamos ressaltar que nós temos dois tipos de ligações, na qual nós vamos ter os 2 aceitadores de ligações de hidrogênio, né? Lembrando que os aceitadores é esse HBA1 e HBA2, então nós vamos ter 2 tipos de aceitadores de ligação de hidrogênio, onde eles vão incluir ligação de hidrogênio com água mediada pela fenilalanina e também ligação de hidrogênio, né, com a asparagina. E vamos ter também outros 2 tipos, que são 2 tipos de doadores de ligações de hidrogênio. Vai ser o o HBD, tanto 1 como o 2, na qual eles vão incluir ligação de hidrogênio, né, com o glutamato, e também do carbonil com a fenilalanina. Então, é nessa imagem aqui que eu trago para vocês, onde nós podemos observar qual é esse mapa farmacóforo que foi ideal. Né? Aí, só ressaltando aqui, lembrando que foi separado, né, eles realizaram um estudo e coleta de dados de 14 estruturas de bioflavonoides. Na tabela que eu tinha mostrado anteriormente, nós tínhamos visto um total de 12 bioflavonoides, que seriam os mais representativos. Só que quando se analisou, né, quais estruturas realmente combinariam com o farmacóforo do mapa 3, que foi do slide anterior, aí sim se observou que desse total, tivemos apenas 2 bioflavonoides que realmente se combinavam com esse farmacóforo do mapa 3, que foi esse sumaflavona e a tetrahidroamentoflavona. Nessa figura 3 aqui, a gente pode observar
Eu não destaquei para vocês, mas dá para observar nessas interações entre essa proteína tirosina fosfatase e os dois bioflavonoides, onde a gente pode observar também essa distância entre os átomos que participaram dessa ligação de hidrogênio. E só já para ir encerrando, um dos últimos resultados que ele traz para a gente é que a avaliação do estudo de docking, que foi realizado entre a proteína tirosina fosfatase e o bioflavonoide, na qual eles realizaram um estudo para verificar, né, o estudo de docking, onde foi calculado essa função de pontuação, Lig-score 2, né, o PLP1 e o PLP2, na qual entre ambas essas funções, falando aqui bem de forma geral, essa PLP, a pontuação mais alta, ela vai indicar essa afinidade de ligação mais forte com o receptor. Na tabela, onde eu destaco para vocês, é observado que a função de pontuação, Lig-score 2 e PLP de inibidores e biflavonoides, né, que são os conhecidos. Então, aqui ele traz para a gente quais são essas pontuações que foram conhecidas, né, desses inibidores. Então, nós vamos ter que as 3 funções de pontuação, né, onde eu destaco a metoflavona, e o inibidor 3, eles têm os melhores valores de IC50, né, se comparado com os outros 2 inibidores. E só ressaltando que é o inibidor menos ativo, que seria esse inibidor 1, né, ele apresenta as pontuações mais baixas, se nós formos olhar para esse Lig-score 2, né, o PLP1 e o PLP2. E essas funções de pontuação, especialmente a PLP2, provou, né, que o processo de encaixe automatizado, né, digamos que foi bem realizado. Então, só para a gente ir concluindo, esse estudo ele será útil, né, para compreender o mecanismo de inibição alostérica da proteína tirosina fosfatase 1B, né, por bioflavonoides, e fornecem informações para desenvolver possíveis inibidores potentes de tirosina fosfatase 1B. Bem, foi os resultados que eu trouxe para a gente do artigo, né, e obrigada. Agora eu passo a palavra para você. Ok, muito obrigado, Beatriz. Parabéns pela sua apresentação. Pessoal, vou abrir aqui se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, para a Beatriz a respeito do artigo, né? Se quiser comentar alguma coisa, passo a palavra para quem quiser. Só como um detalhe, Beatriz, Sim. É só para lembrar que quando você estiver falando de sítios de ligação, né, você não usar a palavra sítio ativo se não for aquele sítio catalítico. Né? Sítio ativo é onde tem a reação, né, das enzimas. E o outro sítio, o alostérico, ele é um sítio de ligação, mas ele não é um sítio ativo. Mas ele não é ativo, é verdade. Isso, obrigada tá? pela observação. Então, só para chamar a atenção, né, para a gente não cometer um erro comum. A gente tem mania de chamar tudo de sítio ativo, mas felizmente é errado. A gente ficar falando esse tipo de coisa, né? Bom, pessoal, no caso, Beatriz e Amanda já apresentaram. No caso, seria agora a Isis, né? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Comigo, tudo beleza. Oh, maravilha. Gente, com relação a esse artigo que foi escolhido, eu não fiz realmente slides sobre ele, eu peguei como base o artigo. Essa imagem que está projetando agora é apenas ela que tem o nome do artigo, né? Eu sou a aluna Isis Oliveira Menezes e para a disciplina de biofísica, né? Eu queria saber se vocês preferem que eu projete o artigo em si. Eu fiz algumas anotações, eu não vou seguir realmente a ordem bem do artigo, mas posso ser que mostre algumas tabelas, alguma coisa assim, como for comentando. Então, tem alguma preferência? Se quiserem, eu mostro já o artigo mesmo. Talvez fique melhor. Você vai mostrar alguma figura ou tabela do artigo? Porque se você tiver mostrar e não tiver no slide, você pode abrir o artigo. Né?
Pronto, então eu vou retirar isso aqui, certo? Eu não sei nem como é que retira. Ah, stop share. Ok. Então eu vou projetar o artigo mesmo, tá? Todos conseguem ver? Ó, esse é Eu o estou artigo. vendo. Pronto, perfeito. Hydrophobic Moments and Protein Structure. Bom, esse artigo ele ele é mais antigo, ele é de 1982. Então ele também não segue aquela estrutura comum que nós estamos habituados ultimamente, de introdução, metodologia, discussão e resultados, ou resultados, discussão e conclusão. Ele trata mais de falar sobre essas interações. Eu tive interesse por ele porque de sempre nós temos muita vivência falando sobre hidrofóbico, mas só interações água-óleo, que são duas interações que são opostas, que seriam opostas. E nós acabamos não pensando como é que ela poderia reagir em uma proteína, como é que ela poderia reagir em uma coisa maior, e não só em duas substâncias completamente distintas. Assim, o ambiente biológico, ele é rico em água, então, e nossas células, elas são, o arcabouço principal delas é muito hidrofóbico. E nós vemos muito outros tipos de interações, as ligas com hidrogênio, as de Van der Waals, e por aí vai. Mas o potencial hidrofóbico, ele é muito sutil, ele é muito deixado de lado. Eu achei interessante por isso. Porque é focado muito na relação de dipolo elétrico, que mede a assimetria da distribuição das cargas de uma molécula. Ele não, essa parte hidrofóbica, esses momentos hidrofóbicos, eles não são tão bem tratados. E, logicamente, a organização das nossas proteínas, normalmente, elas têm a parte interior muito hidrofóbica e a parte exterior muito hidrofílica. Pela própria conformação que nós estamos em um ambiente que é composto, em sua maioria, em sua maior porcentagem, composto por água, ou então por algum solvente que seja realmente apolar, né? Não tem muita essa interação. Então, quando você vai pensar, ele pode ter alguma aplicação na estrutura em si da proteína, de como ela pode se organizar, e também como uma proteína, como um organismo, ele vai interagir com um outro organismo, com os vizinhos, que também são ricos em suas partes hidrofóbicas. Nesse artigo, ele tenta, de alguma forma, ele mostrar como pode ser observada essas características nas proteínas, para que possa se estabelecer algum tipo de padrão para poder até analisar. Ele até fala de uma escala de hidrofobicidade, que ao longo do tempo, vários autores diferentes, os autores eles classificam de formas diferentes, tanto que você tem uma mesma tabela, né, que são as escalas de hidrofobicidade dos aminoácidos, resíduos de aminoácidos, e cada autor ele observa com um parâmetro diferente, então ele dá um quantitativo diferente. Esses quantitativos eles são importantes porque como é que você vai analisar uma substância, como ela se comporta, se você não tem alguma característica palpável sobre ela? E a forma deles analisarem era peculiar, era particular de cada um. Alguns, eles mediam essa escala de hidrofobicidade de acordo com as energias livres de transferência das cadeias laterais do aminoácido, quando ela é exposta em diferentes âmbitos, como água e algum óleo. Porque se ela é exposta à água, ela pode se comportar completamente diferente a um outro estado. E aí ele media essas energias livres de transferência. Outros já focavam mais da parte das cadeias laterais relacionadas do interior, ou da superfície para o interior da molécula, que o artigo também frisa bastante, que são os vetores utilizados para fazer essas detecções, que eles costumam ser da fase da parte mais polar para a parte mais apolar, que é a parte mais interna da substância, já que é assim que elas se comportam bastante. Aí, nessa tabela, foi estabelecido um consenso, para não ficar tão aberto, tão diferente.
esses parâmetros a fim de conseguir analisar melhor essas características das substâncias, né? Porque os autores, eles tinham, dá para ver bem que eles têm muitas diferenças, né? Entre as estimações que eles fazem. Então, normalmente, quando vai se estimar esses momentos hidrofóbicos, eles se pega por uma sequência de aminoácidos que já é conhecida, porque a partir daí vai se estabelecendo padrões e algumas repetições de como eles vão se comportando, né? E, a partir disso, sempre visa-se utilizar uma molécula tridimensional, porque é assim que ela se comporta, né? Para tentar descobrir como é que essa proteína está se comportando. Quando a gente fala de proteínas também, o folding, ele é bem frisado. Porque... Isis, só um minutinho. Oi, eu acho que você está mexendo, é papel que você está mexendo, não é? Talvez esteja pegando no microfone, não sei se é isso. Então, às vezes o áudio fica um pouco ruim. Eu tô de máscara, eu não tô em casa. Com fone, às vezes pega no ouvido. Porque você tá de máscara, tá certo. Tô. Eu não estou em casa, eu tô no laboratório. Eu dei uma saidinha, talvez até para escutar passarinho, alguma coisa assim, porque o pessoal tá dentro do laboratório e eu saí um pouco para apresentar, para não fazer barulho lá dentro. Talvez esteja meio ruim por causa disso. Caso não dê para entender o que eu estiver falando, alguma coisa, pode interferir, eu posso repetir e vamos conversando, sem problema algum, tá certo? Tá bom. Mas deu para entender, assim, mais ou menos o que eu tô falando até aqui? Sim, é porque de vez em quando corta um pouco o áudio e talvez vento, não sei o que é, talvez esteja batendo no microfone, aí às vezes não dá para ouvir uma ou outra palavra. Certo. Mas se não der para entender, pode falar, certo? Que eu repito o que for preciso. Certo? Então, eu vou continuar, tá bom? Dessas proteínas, quando a gente fala do folding, do dobramento dessas proteínas, os momentos hidrofóbicos, eles não são tão ressaltados, né? Mas o que o artigo fala bastante é como eles se comportam. Que, além de ter esses potenciais, dessas moléculas terem a capacidade de se atrair, normalmente tem padrões que são observados. Por exemplo, as alfa-hélices, ela tem a sua forma, a sua conformação, mas a forma dos vetores que se comportam das alfa-hélices quando vai juntar das folhas betas e os demais aminoácidos da substância, percebe-se que mesmo a maioria dos vetores da proteína serem no sentido externo para o interno, que é da parte polar para a parte mais apolar, tem bastante... Observa-se que esses vetores eles tendem a como se fosse anular, certo? Como se fosse uma forma de ter mais equilíbrio da própria substância. E, embora o fator hidrofóbico ele não seja tão frisado, observa-se que muitas substâncias que têm um acoplamento melhor com a membrana de células, essas proteínas que têm a melhor ligação, as proteínas que têm maior estabilidade, observa-se que elas têm uns momentos hidrofóbicos muito fortes, elas são muito representativos. Então, ajuda, né? São interações que acontecem, que elas ajudam, que elas são favoráveis para tanto as moléculas interagirem, quanto ajudar na forma dessas proteínas, da interação, né, entre as proteínas e entre as proteínas em si, as suas ligações. Eu acho que era mais ou menos isso que eu queria falar. Obrigada. Ok, Isis. Muito obrigado pela sua apresentação, parabéns. Pessoal, passando aqui, eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário para a Isis, né, ou a respeito do artigo dela. Eu posso passar aqui a palavra, se alguém quiser. Ok, como ninguém se manifestou, vamos aqui para Lucilene, acho que seria a próxima pessoa, né, a apresentar. Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal.
Eu vou tentar aqui projetar uma breve apresentação que eu fiz, né, dentro do que eu entendi do artigo. Vamos ver se dá certo aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Por enquanto não começou aqui ainda não. Um momento. Eu não estou conseguindo abrir. Tá dando algum erro? A tecla aqui minimizada. A tecla de partilhar está minimizada, Beatriz. Não está ativada para mim. Aparece, aí tem partilhar, e partilhar está desativado para mim. É estranho, porque todo mundo está podendo compartilhar, né? Você está no... Eu não sei se você está usando o software ou se você está no navegador, mas em geral funciona, né? Opa, apareceu alguma coisa. Apareceu. Espera ainda, tá? Estamos vendo. Estão conseguindo ver agora? Sim. Estão? Pronto, então posso começar, né? Pode sim, Luciane. Pode sim. Pronto, então, mais uma vez, né? Boa tarde a todos. Esse aqui é o artigo que eu escolhi, também é da aula 6, né? Sobre sítios alostéricos. Bom, esse artigo, né, ele fala sobre o acoplamento de moléculas pequenas, né, em alvos proteicos, que foi desenvolvido como ferramenta de descobertas de droga, em um momento em que a descoberta de droga estava focada predominantemente em sítios ativos de enzima, né, e não em sítios alostéricos. Luciane, nós não conseguimos ver o slide. O slide eu acho que é o de baixo, né? O que tem o artigo. Não estão conseguindo ver? O slide não, a tela, sua tela sim, mas o slide não. Eu acho que você está exportando, acho que a tela é diferente. Eu estou vendo isso, pronto, a gente está vendo essa daí. Você está manipulando agora, que tem uma caixa em texto para editar e tudo. Deixa eu tentar. Você pode só mudar o slide, que eu acho que dá certo. Se for pro 2, que eu acho que é o que está o artigo. É isso, eu tô assim. Foi? Não, agora você cancelou o compartilhamento. Era só ter mudado o slide. Que você estava com um slide lá, como se fosse um modelo, e o de baixo é o que eu acho que você tinha criado. Se você tiver com dificuldade, você pode só abrir o PDF e exportar a tela que tiver com PDF, que não tem problema. Deixa eu ver aqui. Não, agora você está... Foi agora? Opa, agora sim. Estamos vendo o slide 4. Então, agora dando continuidade, né? Que em 1963, Monod e colaboradores apontaram, né, que a função de proteínas pode ser regulada também alostericamente, né, por pequenas moléculas, e que não precisam ser estruturalmente relacionadas ao alvo, né, o sítio ativo da proteína, porque eles se ligam a outro lugar que não seja o sítio ativo. No caso, né, é a estrutura realmente que se liga no sítio alostérico. Alguns locais alostéricos são semelhantes aos locais ativos, que muitas vezes estão localizados em sulcos profundos, e outros sítios alostéricos são mais parecidos com interfaces proteínas-proteínas, é o que a gente vai chamar de agora por diante de PPIs, que têm requisitos de ligações menos rígidos e frequentemente têm variações específicas da espécie na composição e têm maior flexibilidade estrutural.
Então, a aplicação de docking, né, computacional nesses sítios alostéricos, né, que foram os PPIs, foi feita com sucesso, apesar do fato que a maioria dos softwares relacionados foram desenvolvidos e comparados com sítios ativos. Né? Então, até aquele momento, os softwares conhecidos eram para sítios ativos, ainda não tinha estudos até 1963, né, com sítios alostéricos. O direcionamento, então, dos PPIs é realizado para encontrar pequenas moléculas que interferirão na montagem dos oligômeros. Então, uma série de estudos de docking que abordam locais alostéricos que ocorrem em PPIs, onde a ligação de pequenas moléculas modulam o equilíbrio de conjunto de estruturas quaternárias alternativos, funcionalmente distintos, como as proteínas com tais conjuntos, essas proteínas receberam o nome de morfeínas. Essa primeira figura que o artigo traz é justamente para tentar ilustrar essa questão dessas moléculas, né, que elas são, digamos assim, mais maleáveis, né, essas moléculas que se ligam lá nos sítios alostéricos, do que aquelas lá do sítio ativo propriamente dito. Então, ele traz aqui essa estruturazinha de um dado e de uma pirâmide, mostrando o quê? Que essas estruturas, elas podem se alternar, elas podem sofrer alteração, né? E que existem estruturas representadas aqui por esses quadradinhos amarelos, que podem servir como inibidores, né? Fazendo com que essa molécula, ela se estabilize, né? Ele vai inibir essa alternância, fazendo com que a molécula se estabilize. É o que está acontecendo aqui, nesse tetrâmero da parte de baixo, onde a estrutura amarelinha se liga a 4 estruturas, né, a 4 dadinhos, deixando ela estável. Então, o PBGS, que é o produto propriamente dito que vai ser trabalhado no artigo, que é o porfobilinogênio sintase, também conhecido como ácido 5-aminolevunílico desidratase, ou ALAD, né? Ele é uma enzima, né? Catalisa a primeira etapa da biossíntese dos pigmentos de tetrapirrol, como ocorre no heme, na clorofila e na vitamina B12. E essa enzima, ela é essencial para a maioria dos organismos. Então, resíduos dos sítio-ativos dessas PBGS são altamente conservados. E eles não fornecem, dessa forma, variação estrutural suficiente para introduzir inibidores seletivos de espécie por meio de docking computacional. As PBGs de algumas espécies são estabelecidas para existir um equilíbrio dinâmico, como em octômeros de alta atividade e em hexâmeros de baixa atividade, dependente da sequência da proteína e da concentração também proteica. Pode também sofrer alternância por conta de pH, ou também através da ligação no local, né, do sítio ativo ou do sítio alostérico. Então, como relevância fisiológica desse equilíbrio dos conjuntos dessas estruturas quaternárias para as PBGs humanas é estabelecida através da relação entre o equilíbrio, né, dessa estrutura e a doença, porque quando há a falta dessa enzima, pode ocasionar doenças como, por exemplo, a porfíria ALAD. Então, já no caso das PBGS vegetal, é estabelecida pela existência de um ativador alostérico natural da proteína vegetal, que é importante, né, para a discussão sobre o docking, que exista uma cavidade específica no hexâmero, que não é conservada filogeneticamente. Esta cavidade pode ser direcionada para o desenvolvimento de inibidores seletivos da espécie como compostos líderes para antimicrobianos, herbicidas ou pesticidas. Então, aqui na figura 2 do artigo, né, ele traz essa estrutura do hexâmero, mas ele aborda bem aqui o PBGS, é o dímero, né, que ele vai vir aqui em destaque,
né? Ele não é simétrico, ele é aqui voltado mais para o lado esquerdo, onde a gente vai ter essas estruturazinhas aqui bem mais, com as cores mais intensas, certo? Então, ele foca nesse dímero, nessa estrutura, e o restante da molécula ele vai estar formado por essas bolinhas menores. Aqui no final, na parte azul, vocês podem perceber o asteriscozinho aí, né? Tem um asteriscozinho preto, onde aponta a cavidade, seria, né, o local da superfície específica do hexâmero, seria o alvo, no caso desse docking. Então, para esse estudo, foram utilizados, né, o PBGS humano, ancorado na estrutura cristalina do hexâmero, foi utilizado o PBGS de ervilha, né, que foi utilizado o hexâmero de ervilha, e Yersinia enterocolítica, que foi o PBGS, eles fizeram tipo um acoplamento, né, desses dois PBGS, de ervilha com o micro-organismo Yersinia enterocolítica. E eles chamam, então, aqui na metodologia, esse PBGS de IYE, tá? Foi utilizado também o PBGS-PA, que é a junção do hexâmero humano, né, com o octômero da Pseudomonas aeruginosa. Então, com isso, o objetivo deste estudo era encontrar pequenas moléculas que se ligassem preferencialmente e estabilizassem o hexâmero PBGS inativo. Então, para o PBGS humano, tais compostos inibiram a proteína e potencializaram, né? No caso, se eles inibissem essas proteínas do PBGS humano, eles potencializariam doenças relacionadas à baixa atividade do PBGS, como o caso da porfíria, ALAD e do envenenamento por chumbo. No caso da PBGS de ervilha, né, se houvesse essa inativação, seria seletivo para a espécie e poderiam formar o ponto de partida para o desenvolvimento de um herbicida. Já para o YE-PBGS, esses compostos poderiam fornecer pontos de partida para uma nova classe de agentes antimicrobianos. E para todos os casos, né, de PBGS que já foram abordados, foi utilizada a versão do software de doc, que eu não sei se a pronúncia vai ser essa, mas qualquer coisa o professor pode me corrigir, o GLIDE com bibliotecas de pequenas moléculas da Life Chemical. Então, essas moléculas, elas eram semelhantes a fármacos, né? E o peso molecular era de aproximadamente de 350 a 500 Daltons. Então, para fazer esse docking, foi utilizado com o PBGS de ervilha e humano, foram 65 mil compostos que foram testados, e para o YE-PBGS foram utilizados todo o estoque da biblioteca, que eram compostos por 250 mil compostos. Então, foram verificadas nessas estruturas bidimensionais, fornecidas pela Life Chemical, e então foram preparados para encaixe usando o LiPret. E para limitar as moléculas, né, eles fizeram tipo um afunilamento, né, porque eu creio que o número de composto aqui é bem alto. Né, então, eles delimitaram esses compostos a serem testados, utilizando apenas as estruturas que tivessem carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, enxofre, fósforo e halogênio. Então, o docking foi feito primeiro pelo Standard Precision Model, SP, do Software Docking, né, GLIDE da versão 3.5. Então, feito esse primeiro docking, os 10% dos compostos principais identificados, né, por essa dockagem, que foram separados, e esses 10% foram, então, feitos, né, creio eu que seja outra dockagem aqui, através do acoplamento, né, usando o modo de precisão extra, do GLIDE da versão 3.5, e, novamente, desse experimento foram tirados os 10% dos principais compostos identificados.
o que seria mais ou menos 1% do total, né, dos compostos a serem testados. Então, foram avaliados também quanto à solubilidade, pelo cálculo da estimativa de solubilidade log-S, usando QI-K-PROP, e daqui foram selecionados apenas os compostos solúveis. Esse ponto de diferenciação era importante para o estudo, porque eles também fizeram testes in vitro, e para isso necessitaria que esses compostos fossem solúveis. Então, algumas considerações adicionais também limitaram as estruturas ancoradas restantes, aquelas que estavam dentro da distância adequada para fazer os contatos. Foram selecionadas também aquelas que faziam contatos de Van der Waals ou ligações de hidrogênio, com pelo menos um átomo, né, de cada uma das 3 subunidades que compõem o local da ancoragem. Então, todos esses critérios limitou os compostos, né, selecionados àqueles com o maior potencial para estabilizar o hexâmero. Então, finalmente, esses compostos restantes foram classificados manualmente para fornecer a maior variedade possível de diversidade química e locais de ligação dentro da região de encaixe. Então, dentro de todo esse universo, de todo esse trabalho que eles tiveram, aproximadamente 100 compostos foram selecionados para compra e teste in vitro contra cada alvo. Então, dentro da disponibilidade do fornecedor, né, foram comprados 76 compostos para PBGS de ervilha, 77 para PBGS humano e 86 para o YE-PBGS. Então, esses compostos, eles foram analisados in vitro através da eletroforese em gel de poliacrilamida e foram separados as formas oligoméricas desses PBGS. Foi feito também ensaios de atividade para quantificar a inibição desses PBGS. Então, essa imagem aqui que ele traz é somente para uma ilustração, né? Aqui na letra A, ele fala no texto do artigo de caixas, né, que vai delimitar o campo de ligação, né, desse hexâmero. Aqui seria o sítio alostérico, né, de ligação, onde a gente vê essa estrutura preta. Tá? Na letra B, a gente tem o gel de poliacrilamida, né, com algumas estruturas que tiveram maior poder inibitório, digamos assim, tanto para o octômero como para os hexâmeros. Aqui também embaixo a gente tem as estruturas químicas dessas 5 principais moléculas e também ele traz essa estruturazinha aqui da interação, né, desses compostos no sítio alostérico. Então, com isso, né, os resultados obtidos foram que dos 12 compostos testados para estabilizar o hexâmero de PBGS humano, apenas 2 compostos tiveram resultados significativos. Dos 10 compostos testados para o PBGS de ervilha, apenas um, né, foi um inibidor potente, mas esse que inibiu a PBGS de ervilha não inibiu a PBGS humana, tá? Então, os resultados demonstram que tanto os modelos de homologia quanto as estruturas cristalinas podem ser usadas para identificar compostos por esses métodos. Para o YE-PBGS, foram utilizados 86 compostos, né, eles foram incubados a 37 graus, numa concentração de 1 mg por ml. Também foi feita a eletroforese em gel, e aí foi avaliada a porcentagem de hexâmero e octâmeros presentes nessas amostras, e houve um aumento da fração molar de hexâmero no equilíbrio do oligômero do YE-PBGS. Foram feitas incubações no período desse teste de 1 hora, 2 horas, 4 horas, 6 horas e 23 horas. Tá? Então, os 5 compostos principais estão aqui listados na parte de cima do slide, né? O ML7C1, o ML7D1, o ML7H3 e o ML7F3 e o ML705. Então, estes foram capazes de aumentar a fração molar, né, do hexâmero, sendo que o ML7D1 mostrou que o hexâmero mostrou uma fração máxima desse hexâmero no final da incubação de 2 horas, e o ML7C1 mostrou
essa máxima fração após 6 horas. Os outros 3 alcançaram seu máximo desempenho em 23 horas. Então, com isso, né, os dados desse ensaio de inibição foram inconclusivos para esses testes do YE-PBGS, porque a atividade da proteína foi prejudicada pelo tempo de incubação, que foi bastante prolongado, segundo o autor. Então, a caracterização adicional dessas moléculas requer que superemos essa limitação experimental. Então, o autor traz, né, que por conta que não foi possível concluir essa etapa do teste, que seria necessário posteriormente a reavaliação, né, para estar fazendo esses testes in vitro. Então, eles concluem um artigo trazendo os 3 pontos que eles abordam principal nesse artigo, que são os compostos estabilizadores de hexâmeros relatados oferecem um ponto de partida para antibióticos específicos para espécies, eles não trazem o resultado propriamente dito, né, lá da docagem e também do teste experimental, por conta do tempo de incubação. Mas eles trazem aqui no final, né, que foi feito um ensaio de sensibilidade em disco, e 3 desses 5 compostos inibiram o crescimento de Yersinia enterocolítica. E, como segundo ponto, eles trazem que os resultados demonstraram a utilidade do acoplamento, né, a PPPIs, em modelos de homologia. Embora os PPPIs tenham uma conservação filogenética mais baixa do que os sítios ativos, os PPPIs também têm uma flexibilidade estrutural significativa, que foi realmente o que possibilitou o estudo. E, por fim, os compostos de estabilização de oligômeros podem fornecer ferramentas para auxiliar na determinação da estrutura do cristal, o que, por sua vez, permitirá uma avaliação mais crítica de modelos de acoplamento à homologia. Então, é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Ok, muito obrigado, Luciene. Parabéns pela apresentação. Gostaria de deixar aqui aberto para se alguém quiser fazer algum comentário. O pessoal não quer perguntar, né? Combinaram de não perguntar nada um para os outros, né? Que é para não ter nenhum tipo de problema. Bom, pessoal, deixa eu fazer uma perguntinha. No caso, está faltando mais uma pessoa apresentar, né? Nós temos 5 alunos presentes. No caso, seria o Mauro. A gente já passou das 3. Você acha que a gente poderia esticar e aí acabava a aula mais cedo, ou vocês acham melhor esperar um pouquinho? Tomar uma aguinha e voltar daqui a 5 minutos. Certo, tá todo mundo falando para continuar aqui. Então, eu pediria para a Lucilene parar o compartilhamento de tela, para que o Mauro possa dar continuidade à nossa aula. E aí a gente pode, talvez, terminar mais cedo. Está aparecendo a minha tela, professor? Está sim. Quando aparece minha tela, eu não consigo ver, né? Lá. Está aparecendo o artigo em si, né? Tá aparecendo o artigo. Pronto. É só para mostrar a cara do artigo. Eu não fiz uma apresentação em PowerPoint, mas eu fiz uma coisa mais concisa, que foi isso aqui. Então, deixa eu só botar aqui no modo de leitura. Então, o artigo tem esse título aí em inglês, né? Um artigo relativamente antigo, 1995. Não me apresentei, para os que não me conhecem, eu me chamo Mauro Macedo, tá? E o artigo fala sobre, eu fiz uma tradução livre, digamos assim, que é a estrutura de ligação ao gelo do mecanismo... A estrutura de ligação ao gelo e mecanismo anticongelante de uma proteína de linguado de inverno, que é esse winter floater.
Nem sei se eu poderia traduzir, pode ser só o nome, vamos dizer assim, coloquial desse peixe, né? Porque é um peixe, tá? Então, esse seria mais ou menos o título do artigo em tradução livre, tá? Bom, do que trata esse artigo? Trata de um tipo de proteína chamado proteínas anticongelantes, AFP, tá certo? Que são proteínas que proporcionam, né, uma proteção aos peixes, né, frente ao ambiente de muito frio, o ambiente polar, né? E essas proteínas têm a capacidade de se ligar à superfície do gelo e inibir o crescimento dos cristais. Então, tem uma série de proteínas do tipo AFP, porém, esse artigo especificamente é dessa aqui, ó, é HPLC6, que tem essa forma aqui, como está nessa figura aí central, tá? Então, o que é que eles fizeram? Eles pegaram essa proteína dessa espécie aí, né, de linguado, digamos assim, e fizeram a estrutura de raio-x dessa proteína com a resolução de 1,5 angstrom, tá? E perceberam que essa estrutura dessa proteína era uma alfa-hélice, tá? Com exceção do último peptídeo, que adotava uma forma de 3,10 hélix, tá certo? Uma conformação um pouco diferente. Também pode perceber que essa hélice aqui da esquerda, ela tem uma certa curvatura. Porém, essa curvatura não é de nenhuma interferência acerca de comprimento de ligação de hidrogênio, nem nada. Ele argumenta que essa curvatura é simplesmente devido a uma certa flexibilidade da proteína, tá? Uma certa flexibilidade da proteína. Então, essas proteínas, elas têm a capacidade de se ligar, né, à superfície do gelo e inibir esse crescimento. Então, o artigo trata de fazer o raio-x e tentar entender como é que ocorre esse efeito, tá? Então, eles obtiveram, precipitaram essa proteína em 4 graus Celsius e menos 180 graus Celsius, tá? Fizeram raio-x dela e identificaram nessa proteína 4 regiões, vamos dizer assim, 4 regiões específicas. Essa primeira aqui, ó, certo? Que está marcado essas 2 bolinhas. Essa aqui, ó, tem 3 resíduos aqui também 3 e aqui apenas um resíduo. Essas regiões, tá certo? São chamadas no artigo de ice binding motifs, que eu não ousei traduzir o que ele quis dizer com esses ice binding motifs, que ele chamou de IBMs, tá? Então, eu tenho o IBM formado por tirosina asparagina, que seria esse, 2 IBMs formados por tirosina, leucina e... fugiu o nome agora, ASN. Daqui a pouco eu lembro. Tá? Oi? Asparagina, não? Asparagina, desculpa. Então, eu tenho 2, com tirosina, leucina e asparagina, e eu tenho um aqui isolado só com a tirosina, que ele chama de incompleto, tá? Então, pessoal, essas 4 regiões é que atuam diretamente nessa propriedade de se ligar à superfície do gelo, porque essas 4 regiões não têm interação de ponte de hidrogênio com o resto da hélice, elas atuam com essa interação junto à água. Então, como é que funciona essa interação? Esses 4 ice binding motifs, né? Como é que eles funcionam? Eles criam aí ele explica no artigo todo como é que funciona essa região com as interações, que eu não vou usar detalhar aqui, porque é um tanto complexo, mas de uma forma bem resumida, eles organizam a água, se ligam às moléculas de água, essas bolinhas brancas aqui no desenho seriam a representação das moléculas de água, essas traços aqui
inclinados seriam as alfa-hélices, e essas protuberâncias aqui são esses 4 IBMs, tá? Então, o que acontece? Forma-se uma estrutura parecida com essa, tá? Eles modificam a geometria das ligações de hidrogênio, das moléculas de água. Então, cria-se esses planos aqui, aí ele denomina até esses planos. Então, as águas que estão em planos adjacentes, elas ficam à distância de 16,7 angstrom, certo? Aqui, ó, planos adjacentes ficam em média a essa distância, e águas que estão no mesmo plano ficam a distância menor, de 4,5 angstrom. Então, a gente viu na disciplina que a distância para a formação de pontos de hidrogênio era em torno de 3 angstrom. Então, ocorre essa modificação nessa geometria, e é esse efeito que impede o crescimento do cristal do gelo e proporciona esse efeito anticongelante. Agora, confesso que não entendi bem se formam-se ligações de hidrogênio com essa distância maior, certo, do que os 3 angstrom, ou se aumenta a distância, organiza as moléculas dessa forma, mas não ocorre a formação de ligações, porque ele fala em modificação da geometria da ligação de hidrogênio. Não sei se fica até aqui minha pergunta, professor, se é uma ligação de hidrogênio com a distância maior ou se não é a formação de ligação de hidrogênio. Mas, no fim das contas, esse é o efeito que essas proteínas fazem, né, com as moléculas de água, e proporciona esse efeito anticongelante, né, para os peixes, né? Seria mais ou menos isso, bem resumidamente, o que traz o artigo. Obrigado. Bom, pessoal, agradeço a Mauro pela apresentação, né? Parabéns pela apresentação. Pessoal, primeiramente, deixar a palavra, né? Se alguém quiser comentar ou perguntar alguma coisa para o Mauro. Eu notei que vocês estão tudo combinando com os outros. Logo para mim, né? Ninguém perguntou para ninguém. Então, aí vamos ver se, né, se você vai ser o sorteado para ter pergunta ou não. Sim, eu dei uma olhada aqui naquele peixe, tá? Eu vi a tradução como solho, mas também apareceu como linguado, não sei se é realmente. Fiquei curioso para saber que peixe era esse. Não sei se é um linguado. O flounder parece que é linguado, né? Mas esse cara aí parece que é solho de inverno, não sei, assim foi que apareceu. Mas de qualquer maneira não deve ter aqui no Brasil, então acho que não faz muita diferença. Sim, alguns comentários eu queria fazer, só para deixar claro, a gente não chegou a falar da estrutura de outros tipos de hélice, né? Mas tem tipo um hélice pi, e fora a alfa-hélice, existem outros tipos de hélice. Tem a 310, tem a alfa, tem a pi. E a diferença fundamental dela é o passo, né? Tipo assim, essa 310, você tem pontes entre 3, a cada 3 aminoácidos, né? A alfa é quase 4, e a pi, se eu não me engano, são 5. Então, elas rodam de maneira, digamos assim, elas giram de maneira, assim, rolam de maneira diferente. E aí você tem hélices um pouquinho diferentes. Ela é relativamente comum, tá? Não é tão rara essa 310, não, apesar de não ser muito dito. O Mauro perguntou alguma coisa. Sim, foi a questão do gelo, né? Da distância. É porque o artigo ele fala que o efeito é uma mudança na geometria da H-bond. Aí, só que 16 angstrom formar aí eu não entendi se não forma H-bond ou se é uma H-bond. 16 angstroms ou era 4 angstroms? 4 no mesmo plano e 16 em planos adjacentes. Só que ele fala em mudança na geometria da H-bond. Eu não entendi bem se forma H-bond com um tamanho diferente ou se não forma. Então, é porque, na verdade, você não tem muito como saber se formou ou não, né? Ponte de hidrogênio é uma maneira de você pensar ou de simplificar aquelas ligações intermoleculares, né? A maneira
Normalmente você tem interações do tipo orbitais moleculares interagindo com orbitais moleculares de moléculas do lado, né, formando talvez um grande orbitalzão. Mas a gente tem essas abstrações, e aí eu não sei até que ponto ele teria certeza de afirmar que quebrou ou não a ponte. Você teria que fazer muito mais pesquisas para dizer. Quer dizer, se você considera uma abstração, mas ainda em si uma ligação, uma ponte, em vez de uma ponte, a gente chama realmente de uma ligação de hidrogênio, né? Você teria uma mudança por exemplo, energética. Então, você poderia verificar, fazer a água evaporar, ou gelo evaporar, ou mudar de fase, ver se a energia necessária para mover uma água daquilo ali, levar da fase gelo para a fase gasosa, ou do gelo para líquido, ou qualquer coisa desse tipo, mudou, para afirmar que você tem ou não uma ligação, né, uma ponte de hidrogênio ou não. Então, eu acho que, na dúvida, se ele não consegue afirmar que houve quebra, porque, entenda, é sempre uma abstração. A ponte de hidrogênio, como vocês viram, tem vários caráteres misturados, e a gente, às vezes, acha que ela existe materialmente, né? Mas não existe, às vezes, materialmente. Às vezes é uma influência de uma nuvem eletrônica na outra, às vezes é um compartilhamento de elétrons, é uma aproximação de... Tudo é prótons e elétrons e nêutrons, né? Então, essas ligações ou essas características, às vezes, são um pouco complicadas de estender, sair dessa coisa abstrata para essa coisa mais material. Então, acho que, na dúvida, se o cara não queria afirmar que quebrou, que não quebrou, o cara falou, ó, mudou a geometria. Porque esticar e quebrar é mudar a geometria também. Você sai de uma coisa de 3, tipo, no máximo 3 angstroms, e vai para 4, e aí realmente você se poderia dizer que, na prática, né, não existiria a ponte de hidrogênio, mas eu não sei, eu acho que ele tentou não se comprometer. Eu acho que é a melhor maneira quando você tem dúvida da coisa, né? Porque entenda, eu acho que o cara não tinha nem acesso primeiro, o cara não tem acesso à posição dos hidrogênios, né? Principalmente um artigo mais antigo, não sei se ele teria como saber como é que está a posição do hidrogênio. Você não consegue resolver a posição do hidrogênio lá. Principalmente, antigamente era bem mais difícil. Aí o cara tenta distanciar oxigênio e oxigênio, né? Aí o cara tá vendo, bom, em vez de pegar e afirmar alguma coisa, vamos dizer que mudou a geometria, ele sabe que mudou a geometria, ou que talvez não, porque pelo fato de impedir o congelamento, na prática você sabe que algo aconteceu, porque senão congelaria. E não, acho que para não se comprometer, o cara vai e fala esse tipo de coisa, entendeu? Pega e fala, mudou a geometria, em vez de falar quebrou ou não quebrou. Até porque, como é que você considera que uma ponte forma ou não? Você vai ter que fazer um estudo. Acho que a maneira mais simples seria você pegar e fazer um estudo, obter a distribuição eletrônica e dizer, olha, não tem nenhum orbital compartilhado aqui, eles estão bem distantes, não tem nenhuma influência, não estou vendo nada aqui que diga que uma molécula está sentindo a influência da outra. Mas a 4 âmbitos às vezes está. Às vezes você tem um pouco ainda de dispersão, você tem um pouco de outras coisas. E aí como é que o cara diz que existe ou não? É mais complicado. Para não se comprometer, o cara, não. Mudou a geometria. Pelo menos a minha opinião, eu acho que é isso. 4 eu acho um pouco exagerado para pôr hidrogênio, mas vai que, né? Beleza. Bom, pessoal, alguém mais gostaria de fazer algum comentário a respeito da apresentação do Mauro? Bom, Mauro também escapou, como todos vocês, né? Ninguém quer saber de questionar o colega. Bom, pessoal, é isso, tá? Terminamos aqui, então, a nossa disciplina. Acho que a maioria de vocês ainda mandaram as atividades. Alguns outros colegas que não estão presentes, né, tem que mandar também o resumozinho, né, dos artigos dele. Vai demorar talvez um pouquinho mais para corrigir e lançar a nota de vocês. Mas, de qualquer maneira, estamos aqui terminando as aulas para nossos encontros, propriamente ditos. E espero que nos vejamos aí em breve, né, aí nos corredores da URCA, tá, pessoal? É isso, um abraço a todos. Tenham uma boa tarde.
Muito agradecido e boa tarde para vocês todos.